No segundo bloco, Café com Arte. Um bate-papo com meu amigo escritor e também professor de história, não é isso? Eugênio Soares, que lançou a sua primeira obra literária, A Visita do Imperador, e que fala sobre a história de Campos, não é isso? Exatamente. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, pessoal que está em casa assistindo. Esse livro ele é resultado de uma pesquisa que eu venho realizando há 2, 3 anos, mais ou menos, no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal, Fluminense, aqui em Campos, que trata justamente de Campos na primeira metade do século XIX. Eu escolhi a Visita do Imperador porque foi um evento emblemático sobre o período. Na realidade, essa ideia surgiu em casa. Quando eu estava lendo um livro da Thalita sobre a visita do imperador a Campos, eu me perguntei como seria um livro que tratasse da visita do imperador, não do ponto de vista do imperador ou da história do próprio imperador, mas da história da sociedade que o recebeu. Na realidade, é um livro que trata muito mais do anfitrião do que propriamente do visitante. Então fala-se muito pouco sobre o imperador, até porque já existem muitas boas obras sobre Pedro II. E trata-se, na verdade, bem mais da sociedade da época. Eu utilizei o imperador como uma janelinha para abrir e olhar para quem eram aquelas pessoas que o receberam. Que bacana. E o lançamento foi em julho, né? Quer dizer... Isso. O lançamento foi em julho do ano passado. Julho ou agosto, agora eu fiquei em dúvida. Mas foi entre julho e agosto do ano passado. E teve uma recepção razoavelmente calorosa entre os colegas, entre as pessoas da área, e principalmente também porque não é um livro de história, ele é um livro de ficção. Então há uma certa diferença aí, É um livro de ficção histórica que não trabalha necessariamente com uma historiografia, não dialoga com a produção historiográfica sobre Campos desse período, e na realidade apanha essa visita e mistura personagens ficcionais que eu criei, que, no entanto, são personagens que representam tipos sociais da época, com pessoas que existiram de fato e que estão documentadas nas fontes históricas que nós encontramos no Arquivo Público Municipal, no Arquivo Valdir de Carvalho, na Biblioteca Nacional e no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. Então eu misturo personagens ficcionais e verdadeiros dentro de um cenário, de uma história que de certo modo aconteceu, mas também não aconteceu. É um liame, Você fica entre a invenção e o acontecimento. Mas isso é bem peculiar, Eu acho que é uma marca registrada sua, de você criar, personagens. E esse costume também de escrever para o teatro, que é totalmente diferente. Exato. Eu encontrei um pouco essa linha de tanto no meu trabalho da dramaturgia para o teatro, quanto no trabalho ficcional, ou mesmo no trabalho historiográfico, de me deter muito na história. Eu sempre estou buscando na história uma base, uma referência, um porto seguro para falar dos meus personagens. Até porque todos os personagens, ainda que sejam originais, de alguma forma, eles retratam tipos sociais históricos, de uma determinada época. Nesse caso do livro, A Visita do Imperador, se passa exatamente em 1847. E é um momento muito interessante, porque na virada do século XVIII para o século XIX, Campos passou por uma grande expansão econômica, uma expansão pautada na cultura do açúcar, que se vinculou à praça e ao mercado do Rio de Janeiro. E foi ali que houve, a partir do início do século XIX, que começa a haver uma certa sofisticação da sociedade de Campos. No entanto, apesar de você ter uma elite que buscava se sofisticar com cursos de piano, de francês, fazer o curso de direito em Coimbra ou aqui mesmo no Brasil, era uma elite extremamente concentracionista, em que a riqueza ficava nas mãos delas, enquanto não era distribuído para o restante da população. Sem falar que nós estamos dentro de uma sociedade extremamente estratificada, marcada pela escravidão, em que, desde pobres a ricos, tinham escravos, onde o ideal era colocar alguém para trabalhar para você e que esse alguém fosse remunerado com o mínimo possível, apenas para que essa pessoa reproduzisse a própria mão de obra. Então Campos, nesse período, é um período que Campos teve um boom, tinha uma representação
significativa dentro da província, porque não dá para trabalhar com a história de Campos se você não linkar a história de Campos enquanto vila ou cidade à província e não ligar a história da província à história do Brasil imperial e, por sua vez, ligar a história do Brasil imperial à história global, principalmente a história do capitalismo nesse período. Então Campos não está fora dessa história. Então muito do que acontece aqui em 1847 com a presença do imperador tem a ver com a história da província e tem a ver com a história do Brasil Império. Um exemplo, quando o imperador vem aqui, ele tem apenas 21 anos de idade, né? São 7 anos depois do golpe da maioridade que o levou ao poder com 14 anos. Então ele vem com 21 anos aqui e tem um propósito. O propósito é fazer e alinhavar cada vez mais alianças políticas com as elites locais, né? Um jogo de toma lá, né, da cá, toma lá e etc e tal. Então ele vem, tenta fazer essas alianças por aqui, recebeu o apoio e reconhecimento dele como imperador, e isso também não é um projeto apenas dele, é um projeto principalmente do presidente da província na época, que é o Aureliano Coutinho, que foi tutor do imperador e veio junto com ele a Campos, no período. O imperador ficou aqui por cerca de quase um mês. Certo. Ele ficou quase um mês aqui na cidade. Daqui ele chegou a visitar São Fidélis, ele chegou a visitar também São João da Barra, e aqui ele foi a diversas festas organizadas pelas famílias mais importantes, porque elas controlaram o itinerário do imperador na cidade. Porque a aproximação em relação a ele poderia trazer alguns benefícios, como títulos de nobreza, alianças políticas, algumas vantagens econômicas, né? E por isso que, de certa forma, se articularam para que ele não ficasse tão solto. Então, 3 famílias controlaram essa visita com as festas e ciceroneando o imperador por onde ele passava. Que bacana. Gente, e você levou quanto tempo, Eugênio, nessa preparação desse livro? Eu levei 2 anos a quase 3. Na realidade, nada disso sairia se eu não tivesse, digamos, o trabalho consistente do Arquivo Público Municipal de Carvalho aqui de Campos. Certo. Arquivo esse que é um tesouro, tanto um tesouro histórico, porque é o celular do colégio, mas um tesouro pelo trabalho que é desenvolvido lá e nem sempre é reconhecido. Entra governo, sai governo, o arquivo continua lá. Nós gastamos muito dinheiro com cantores em trio elétrico e sequer destinamos ao arquivo o mínimo dessa verba que foi lançada nos verões aqui de Campos. E o arquivo, com muito menos, poderia estar hoje um primor. Hoje até mato tem lá no arquivo, mato alto, que não se cortou, infelizmente. Então entra governo, sai governo, patrimônio histórico, documento histórico em campo não tem valor. É tratado como papel velho. Isso dói na gente, principalmente porque nós temos uma suposta elite intelectual e política na cidade que quando viaja, vai lá fora, tira foto na frente de museu, tira foto em lugares históricos, valoriza. E aqui simplesmente deixaram o Trianon cair, deixaram vários prédios aqui nesse circuito histórico da cidade simplesmente ao bel prazer, simplesmente se destruir ao longo do tempo. E isso a gente que trabalha com a memória, a construção de uma memória, isso pra gente é extremamente doloroso, que uma sociedade que não conhece quem ela foi, ela muito mal vai saber quem é. Exatamente. E para você pensar o futuro, você tem que estar articulando passado, presente e futuro numa mesma tensão. Então, essa experiência com o imperador é mais ou menos nesse sentido. Não é chegar ali e contar a historinha do imperador que veio aqui, mas é mostrar que sociedade recebeu o imperador. Uma sociedade extremamente estratificada, diferenciada, uma sociedade que até hoje está aí colocada, com uma alta concentração de renda, com pouca distribuição de renda na cidade, Campos que passou por N processos de expansão econômica. No século XVIII para o XIX tivemos expansão da cultura do açúcar. Quando você tem a virada para o XIX e XX, você tem as usinas. Você chega agora da década de 80 para cá, mas você vai ter o petróleo, os royalties, muita riqueza. E aí a gente se pergunta onde essa riqueza foi parar realmente. Ela foi utilizada para um desenvolvimento conjunto dessa cidade? Então eu acho que, de alguma forma, embora eu esteja falando do passado, eu vou estar refletindo sobre alguma dessas questões. Por exemplo, em 1847, nós estamos no auge do debate da construção do canal Campos Macaé. Canal Campos Macaé, que na época era o maior canal da América e que gastou mais de 1.000 contos de réis. E pense você, é um canal que está sendo construído numa cidade considerada importantíssima dentro da província. Campos tinha o maior colégio eleitoral
Campos tinha o maior orçamento da época, cerca de 29 contos de réis, na frente até da capital da província, que era Niterói. Campos tinha uma alta produção de açúcar no período. Campos tinha os maiores ricos, do caso da província. E, no entanto, esse boom, essa expansão da época, que tentou construir um canal, o próprio canal, no final, foi um grande fiasco. Sim, né? sim. Não conseguiu ser explorado na altura do que se imaginava num primeiro momento, que isso também é um outro debate. Mas, de qualquer forma, havia todo um conjunto de forças voltadas para isso. Para construir um canal que ligasse Campos a Macaé e ao Rio de Janeiro e tornasse isso um viés econômico assim, fundamental. Mas, no entanto, isso não deu tão certo e depois isso acabou, de certa forma, sendo um grande fiasco. E aí, quando chega por volta de 1855, há toda uma discussão sobre Campos vir a se tornar a capital da província. Muito embora esse debate é um debate que está estabelecido anteriormente e é tema do próximo livro que eu vou estar trabalhando, que não é uma ficção histórica, mas uma coletânea de artigos que trata justamente da região nesse período que vai mais ou menos de 1801 até 1870, por aí. Isso para este ano? Esse novo projeto? Eu espero que, na realidade, eu consiga fazer isso para esse ano ainda. Ótimo. No entanto, eu acredito que só no ano que vem, até porque eu também estou num outro projeto junto com os professores, com alguns professores da UENF e do IFE, que é um livro sobre língua, discurso e escravidão, onde a gente tenta falar sobre Campos também, nesse período, a partir do viés da linguística e da história. É um trabalho também muito interessante e a gente pensa que até ano que vem a gente consiga colocar isso na praça. Legal, querido. Onde pode ser encontrado? Eu devo deixar aqui, muito embora assim, essa primeira levada assim, do livro já tenha acabado, né? Eu tenho muito poucos, mas tem 2 lugares em que vocês poderão encontrar. Um é no Balaio, lá Balaio Colaborativo, lá no edifício Salete, na sobreloja ali, na sobreloja, no edifício Salete, e devo deixar aqui 2 por aqui também. Aí quem tiver interesse em ler, é um livro que acabou ficando grande demais, né? Ficou enorme. Mais lindo e com conteúdo maravilhoso. Eu queria né, assim também chamar a atenção que o trabalho gráfico dele, de desenho, foi feito pelo talentoso Murilo Souza, e o trabalho de revisão, né, foi feito pela professora Ana Maria Crespo, e os 2 me deram uma imensa colaboração para esse trabalho, né, e espero poder contar com eles, né, mais adiante. E sempre. E Filho, parabéns. Tá, eu que agradeço. Eu agradeço a você e a oportunidade de apresentar esse trabalho. Lógico, um trabalho belíssimo, né, um talento, né, na literatura em Campos, Eugênio Soares, não é isso? Obrigado, gente. E aproveitar também o espaço, aqui é a livraria O Livro Verde, onde está sendo gravado, que afinal de contas é a livraria mais antiga do Brasil, né? 13 de junho completa 174 anos. E ela está no livro. Olha só. Viu? Exatamente. Eu acho que a entrevista teria O Livro Verde de Coimbra. Não é se isso? chamava na época. Legal. É isso aí. Fica um breve intervalo e voltamos diretamente do Museu Histórico de Campos, a abertura na Trilha da História. Que ótimo. Contando a história de Campos. Não é isso? Tudo bem. Não sai daí. É rapidinho.